Olá, por um bom tempo acabei me afastando um pouco das redes no sentido de produzir esse material teológico, em grande parte por falta de tempo, como pároco de uma paróquia bastante grande, bem na periferia, com muitas comunidades e muitos desafios. O nosso tempo acaba sendo um pouco rarefeito. Mas aos poucos vamos retomando a caminhada para que possamos discutir teologicamente questões que são importantes, prementes para a vida da igreja no Brasil. E como adultos na fé, nós temos não só o direito, mas o dever de discutir a partir da consciência questões que tocam a nossa comunidade de fé. Um elemento que me chama a atenção nos últimos tempos e que eu gostaria de comentar hoje é essa explosão do tradicionalismo no clero do Brasil e também nos seminaristas, aqueles que estão se formando para o ministério presbiteral. Na Itália, o tradicionalismo é um pouco mais contido, digamos assim. Talvez pela presença do Santo Padre, talvez pela presença dos dicastérios romanos. No Brasil, a coisa me parece um pouco mais descompassada. E temos visto agora nos últimos tempos padres que estão anunciando, que estão saindo de suas dioceses para ingressarem na Fraternidade Pio X, aquela fraternidade criada pelo Monsenhor Lefebvre, aquele bispo que não aceitou o Concílio Vaticano II, basicamente morreu excomungado. Depois teve a sua excomunhão levantada post-mortem pelo Papa Bento XVI. Padres agora ameaçados de excomunhão pelos seus bispos diocesanos exatamente por conta do conteúdo tradicionalista. E o que é o tradicionalismo que tem chamado a atenção de tanta gente? O tradicionalismo é uma espécie de patologia da tradição. A tradição, para a Igreja Católica, ela é a expressão da própria vida da Igreja. Se nós pegarmos o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que trabalha a ideia de revelação, lá no número 8 nós teremos a ideia de que a tradição da Igreja ela evolui ao longo da história. Nós vamos compreendendo melhor aquilo no qual nós cremos como conteúdo de fé. E, portanto, a linguagem muda e também os revestimentos que nós fomos dando para a doutrina vai mudando. Mas a própria doutrina está em processo de evolução, de modo que nós afirmamos coisas no passado que hoje não afirmamos mais. Porque nós fomos percebendo, com o passar do tempo, que essas questões que nós antes afirmávamos não estavam contidos no depósito da fé. Eram muito mais questões ideológicas do que questões reveladas. Mas isso nós só conseguimos entender se nós olhamos para a nossa fé dentro do processo da história. Ora, o tradicionalismo, repito, é uma patologia da tradição. É a ideia segundo a qual nós recebemos um bloco de coisas de Cristo, essas coisas são completamente revestidas de imutabilidade e nós carregamos isso até hoje. Ora, a revelação é uma comunicação de Deus para a humanidade. Deus se autocomunica. Muito mais do que um Deus que diz coisas, é um Deus que se mostra, que se dá a conhecer. Deus é um mistério absoluto. E nós vamos conhecendo mais a Deus e ao seu desejo de salvação ao longo da história. É evidente que nós hoje temos uma ideia mais profunda de revelação do que, por exemplo, os primeiros cristãos nos primeiros séculos, porque nós vamos aprofundando o conteúdo de nossa fé. O que falta e qual é o problema, por exemplo, dos tradicionalistas em geral? Eles se apegam a um momento histórico da igreja, basicamente, se nós vamos olhar os argumentos dos tradicionalistas, eles estão muito apegados ao Concílio de Trento, século XVI, que de fato é um concílio que definiu uma grande quantidade de verdades dogmáticas, e eles vão parar ali na guerra contra o modernismo, final do século XIX, começo do século XX. Por isso que eles citam muito Pio IX e vão citar Pio X. São os dois papas antimodernistas que trazem um grande conteúdo contra a modernidade em tantíssimos aspectos. Eles param no tempo. Mas eles esquecem que a doutrina está em processo de evolução. E que mesmo para que Trento pudesse afirmar o que afirmou,
Nós tivemos séculos de desenvolvimento da doutrina. Ora, a doutrina não caiu do céu. Quando nós pegamos o primeiro milênio, há uma quantidade enorme de questões discutidas. E tem realidades que nós só iremos ter clareza delas, como temos hoje, a partir do segundo milênio. Em última análise, o que falta para esses padres e para esses seminaristas, muito mais do que estudar a história da igreja, porque em grande parte eles conhecem, é estudar a história da teologia. Se eu não estudo a história da teologia e não consigo entender o processo de desenvolvimento da doutrina e, portanto, do dogma, eu vou me prender a uma ideologia, que é a ideologia da imutabilidade da doutrina. Ora, um elemento bem simples para entendermos isso, bastaria que nós olhássemos, por exemplo, como Francisco retirou do catecismo a ideia de que a pena de morte era moral. Durante séculos, desde o Catecismo de Trento, a pena de morte era vista como algo que era moralmente aplicável. Trento, inclusive, chama a pena de morte de vingança pública. Francisco diz que a pena de morte ela é imoral, que não pode ser defendido. Mas durante 400 anos, isso esteve no catecismo e foi defendido praticamente ainda antes, lá por Santo Tomás. Porém, no primeiro milênio, muita gente dizia que não se podia aplicar a pena de morte. Então, a doutrina ela está em processo de evolução. Nós vamos evoluindo. Isso vai acontecer também no dogma, vai acontecer também na disciplina, vai acontecer também na compreensão dos sacramentos. Estamos em processo de evolução. Se nós não estudarmos a história da teologia, nós corremos o risco de cair nessa patologia da tradição, que é o tradicionalismo.